estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 27 tem como objeto de conhecimento a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa, e o detalhamento, a monarquia em Portugal e Espanha. Vamos então para a nossa aula. Então, turmas, vamos explorar nesta aula as raízes históricas que levaram à formação das monarquias nacionais em Portugal e na Espanha. Para isso, vamos aqui ao texto. Na Península Ibérica, a formação das monarquias nacionais foi um dos resultados da luta dos cristãos contra os mouros. E aí a gente dá uma parada aqui para explicar algumas coisas. Professora, o que é a Península Ibérica? Bom, a Península Ibérica é esta região que está em destaque aqui no nosso mapa, que está em verde, que é a parte mais ocidental da Europa. E é nesta região que hoje estão situados os países de Portugal e Espanha. E nós vamos ver como se deu essa formação das monarquias nacionais, tanto portuguesa quanto espanhola. Mas, afinal de contas, o que são monarquias nacionais? As monarquias nacionais são aquelas monarquias que conseguiram centralizar o poder político administrativo em torno de si. São aquelas que se diferem das monarquias feudais. Só para a gente resgatar um pouquinho, as monarquias nacionais, elas vão se desenvolver a partir do período que a gente conhece como Baixa Idade Média, sobretudo a partir do século XII, por um conjunto de fatores que vai fazer com que o mundo feudal entre em declínio e haja o surgimento dessas monarquias mais fortes e centralizadas. Então, voltando aqui para o texto, olha, a formação dessas monarquias nacionais foi um dos resultados da luta dos cristãos que habitavam essa região da Península Ibérica contra os mouros. Quem são os mouros? Os mouros era o nome dado pelos cristãos aos muçulmanos que tinham origem ali no norte da África. Esses mouros, esses povos islamizados, eles haviam ocupado a região da Península Ibérica ali a partir do início do século VIII. Então, a formação de Portugal e Espanha está intimamente ligada a essa luta de reconquista para a retomada do território. E a gente vai ver agora como se deu, então, a expansão do islamismo para chegar até a Península Ibérica. Lembrando que o islamismo é uma religião monoteísta que surgiu na Península Arábica, surgiu no início do século VII, seguindo os fundamentos do profeta Maomé. Então, esses povos, os islâmicos, como são chamados, ou muçulmanos, eles vão difundir a sua religião pela Península Arábica, vão conquistar o Oriente Médio, vão atravessar ali ao norte da África e chegar na Europa, chegar na Península Ibérica por meio do Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é um canal marítimo que vai separar a África da Europa. Então, é um canal bastante estreito e no século VIII eles invadem a Península Ibérica, então dando início assim a essa expansão islâmica ali naquela região da Europa. E nesse contexto de invasão dos povos islâmicos, dos mouros à Península Ibérica, que nós vamos ter início às guerras de reconquista. Elas referem-se a um conjunto de conflitos que ocorreram na Península Ibérica ao longo de vários séculos, nos quais os reinos cristãos buscaram recuperar territórios que estavam sob o controle muçulmano desde a invasão islâmica no início do século VIII. Então, a gente vai observar que desde o século VIII, esses povos, os povos cristãos da Península Ibérica, eles vão oferecer certa resistência
No entanto, essa luta de reconquista ela vai se intensificar alguns séculos à frente. E a gente vai analisar agora como que está a configuração política e geográfica desses reinos, desses povos cristãos, após a invasão islâmica na Península Ibérica. Então, os visigodos e outros povos que habitavam aquela região desde o século V e tinham adotado o cristianismo sob influência dos romanos, eles foram forçados a recuar para áreas mais ao norte da Península Ibérica. Então, nesse novo posicionamento, eles deram origem a 4 importantes reinos: o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Aragão e o Reino de Navarra. Então, à medida em que os mouros vão invadindo ali a Península Ibérica pela parte mais ao sul, esses reinos cristãos eles vão subindo, vão adentrando cada vez mais ao norte, e eles ficam protegidos por uma região montanhosa e oferecendo resistência. Então, na tentativa de se manter sua cultura, manter sua religião, manter certa autonomia na região, eles vão formando alianças. E à medida em que essas alianças são formadas, nós temos esses 4 reinos que vão se sobressair em relação aos demais. E é a partir desses reinos que nós vamos ver emergir o Estado Nacional Português e o Estado Nacional Espanhol. Mas isso tudo também está inserido num contexto muito importante. Essa luta ela vai ganhar um gás a mais, vai ganhar um fôlego com o advento das cruzadas. As cruzadas são aquelas expedições militares de cunho religioso que foram inicialmente convocadas pelo Papa Urbano II, lá no século XI. Então, o objetivo principal das cruzadas era recuperar territórios cristãos na Terra Santa, particularmente Jerusalém, que estavam sob controle muçulmano. Então, vejam bem, nós temos ali na Europa as cruzadas, que são aquelas expedições oficiais da Igreja Católica, que vão com destino a Jerusalém para recuperar a Terra Santa. Então, os cristãos que estão na Península Ibérica também vão ser influenciados pelas cruzadas, por esse espírito de retomada, por esse espírito de reconquista. E então, influenciados pelas cruzadas, os cristãos da Península Ibérica vão lutar pela retomada do território e expulsão dos mouros. Vocês observem aqui nesse segundo mapa que nós já temos uma nova dinâmica política e geográfica, né? À medida em que essas alianças são formadas, em que essas guerras elas são travadas, alguns reinos maiores vão acabar incorporando o outro. Então, nós vamos ter Castela sendo incorporada a Leão, posteriormente, o reino de Aragão vai incorporar Navarra ao seu domínio. E em relação a Portugal, ao início de Portugal, a gente vai ver essa gênese com o nobre francês Henrique de Borgonha. Vamos analisar. Então, contando com o suporte da nobreza, o Reino de Leão alcançou vitórias significativas, levando em 1096 o rei Afonso VI a premiar o nobre francês Henrique de Borgonha pelo seu destaque militar, concedendo-lhe o condado de Portucale, ou condado portucalense, e autorizando seu casamento com Dona Teresa, filha do monarca. Então, vejam bem, nós estamos aqui lá no século XI, certo? Finalzinho do século XI. Não temos monarquias nacionais formadas. Então, cada reino, ele precisa do apoio de alguns nobres ou precisa contratar mercenários para atuar na sua luta, para atuar em sua causa. No caso do Reino de Leão, ele vai contar com a ajuda de alguns nobres franceses. Dentre esses nobres, um deles se destaca, que é o nobre Henrique de Borgonha. Então, era uma prática muito comum do período medieval essa relação de suzerania e vassalagem. Então, o rei Dom Afonso, ele entrega um condado portucalense ao nobre francês e entrega também a mão de sua filha, Dona Teresa, em casamento. Então, o Henrique de Borgonha, ele se torna vassalo de Afonso.
Então percebam aqui essa relação bastante característica da Idade Média, nessa relação de suzerania e vassalagem, essa troca de alianças por meio da doação de terras e também de casamentos. E aí nós temos início, portanto, ao Condado de Portucale, onde Henrique de Borgonha se torna vassalo de Afonso VI. E desta união vai surgir aqui o nobre também Dom Afonso Henriques, que é filho de Henrique de Borgonha com Dona Teresa. Em 1139, Dom Afonso Henriques, ele rompe a aliança com o Reino de Leão e ele vai proclamar a independência do Condado Portucalense. Essa decisão do Afonso Henriques, ela é crucial no caminho para a formação de Portugal como uma entidade política autônoma, porque agora o Condado Portucalense não está mais sujeito a Leão e Castela. O Condado Portucalense se autoproclama independente. Essa independência, no entanto, ela não vai ocorrer de forma amigável. Vão haver algumas disputas que serão encerradas somente após a assinatura de um tratado muito importante. Eu me despeço aqui do Dom Afonso Henriques, para a gente falar um pouquinho sobre o Tratado de Zamora. Embora a independência tenha sido proclamada ali em 1139 pelo filho de Henrique de Borgonha e de Dona Teresa, foi apenas em 1143, com a assinatura do Tratado de Zamora, entre Afonso Henriques e Afonso VII de Leão e Castela. Lembra lá que nós comentamos que Castela incorporou Leão ao seu território? Então, Afonso Henriques, que representa o Condado Portucalense, assina esse acordo junto com Afonso VII de Leão e Castela, que concede a independência de Portugal, que foi oficialmente reconhecido a partir desta data. Esse tratado, ele estabeleceu as fronteiras e a autonomia do novo reino. Então, a assinatura do Tratado de Zamora, ela é indispensável é um dispositivo jurídico indispensável que dá início à formação de Portugal. E agora nós temos não mais o Condado Portucalense. A partir do Tratado de Zamora, nós temos o Reino de Portugal. Então, com o reconhecimento oficial da independência, Afonso Henriques foi coroado como o primeiro rei de Portugal, adotando o nome de Afonso I. O ano de 1143 marca, portanto, o início do Reino de Portugal como uma entidade política distinta e independente. E a gente tem início, assim, a dinastia de Borgonha, ou dinastia afonsina, como alguns também chamam. Mas vai ficar mais conhecida como Borgonha porque faz referência à família paterna de Afonso Henriques. Aí, professor, o que é dinastia? Dinastia é quando ocorre a sucessão de reis e rainhas de uma mesma família no poder. Então, a partir de agora, nós vamos ter a família de Borgonha no trono de Portugal, no trono do reino português. Essa dinastia, ela vai trazer uns feitos muito importantes para o Portugal, para este rei. Então, ela inaugura este processo de centralização política. Agora, Portugal não é mais um reino subordinado a outros. Ele vai passar, os reis dessa dinastia, eles vão centralizar o poder, assegurar o reconhecimento da sua soberania, que é outro fator muito importante para essas monarquias nacionais, por parte dos reinos e do papado. Então, no final ali do século XII, o Papa vai reconhecer a independência de Portugal, e esse é um feito muito importante conquistado por esta dinastia. Além disso, a dinastia de Borgonha, ela vai limitar o poder da nobreza fundiária, a nobreza que tem aquelas propriedades de terra, e vai fortalecer o poder do rei. Ele também implementou impostos para obter lucros dos mercadores.
Além disso, vão derrotar e expulsar os muçulmanos do território português. Então, ao mesmo tempo em que os reis da dinastia de Borgonha estão preocupados com essa centralização política, eles estão também atuando na luta contra os mouros, para a expulsão dos mouros do seu território. E eles vão conseguir anexar a região de Algarve, que fica nessa região mais ao sul aqui do nosso mapa. Então, eles vão anexar essa região ao território, ao reino português. Então, percebam que nós temos aqui todas as características de uma monarquia centralizada, que vai se diferir daquelas monarquias feudais que nós mencionamos no início. Então, quais são os passos para a efetivação dessa monarquia centralizada? Ele vai limitar o poder da nobreza, vai colocar a nobreza lá no lugarzinho dela, vai também começar a cobrar impostos dos mercadores para garantir que os lucros passem a vir para a coroa. Então, além desse aumento de impostos, dessa limitação do poder na nobreza, vai expandir o território, vai aumentar as fronteiras do território de Portugal. Nós temos, então, características de uma monarquia centralizada, mas ainda não é uma monarquia nacional, ainda não é um Estado nacional português. Isso nós vamos ver com o advento de uma nova dinastia subindo ao trono português. Vai ser a dinastia de Avis, por meio da Revolução de Avis. A Revolução de Avis ocorreu entre 1383 e 1385 e foi um período de agitação política em Portugal, marcado por uma crise sucessória e pela ascensão da dinastia de Avis ao trono. Então, a partir da Revolução de Avis, nós vamos ver uma reconfiguração política em Portugal. Vamos entender o que aconteceu para que houvesse a Revolução de Avis. Foi uma crise sucessória, ela teve início a partir de uma crise sucessória. Então, com a morte do rei português Dom Fernando, em 1383, surge a questão da sucessão. O monarca deixou como herdeira sua filha Dona Beatriz, casada com o rei João I de Castela. Aí a gente volta aqui comigo para a gente entender um pouquinho dessa história. O que aconteceu? Dom Fernando I, ele era casado com Dona Leonor Teles, que era castelhana. A filha do casal, Dona Beatriz, foi dada em casamento ao rei Dom João I de Castela. Então, nós temos aqui o falecimento de Dom Fernando I de Portugal. Então, quem deveria assumir, já que ele não deixou nenhum filho homem? De acordo com as leis da época, quem assumiria de forma provisória, como rainha regente, seria a Dona Leonor Teles, a viúva do rei falecido. Só que ela deveria esperar que que o filho de Dona Beatriz completasse a idade de 14 anos para que ele assumisse o trono português. No entanto, ela tinha outros interesses e ela vai acabar coroando, querendo dar a coroa para sua filha Dona Beatriz. E aí, isso vai gerar um grande problema em Portugal. Por quê? Voltando aqui para o nosso mapa, para a gente compreender melhor, Dona Beatriz é casada com o rei de Castela, aqui de Leão e Castela. Então, a nobreza, parte da nobreza, parte da burguesia e uma camada social de Portugal temia que a coroação de Dona Beatriz acabasse fazendo com que Portugal voltasse a ser subjugada ao reino de Leão e Castela. Então, isso vai gerar uma crise sucessória. Então, enquanto a nobreza estava a favor da ascensão de Dona Beatriz ao trono, pois isso garantiria a continuidade de seus privilégios, a burguesia, temos um outro grupo aqui, a burguesia, a pequena nobreza e os camponeses, que são aqueles que não têm os mesmos privilégios da alta nobreza, que apoia a ascensão de Dona Beatriz, eles temiam, eles estavam preocupados com uma possível intervenção do reino de Castela nos assuntos portugueses. E essa camada aqui da sociedade, a gente vai ficar conhecendo também como a arraia miúda. Eles não vão concordar e vão apoiar um novo nome para
a ascensão ao trono. Que novo nome vai ser esse? Nós vamos ter a ascensão do mestre de Avis. Dom João, mestre de Avis, ele era meio-irmão ilegítimo de Dom Fernando. Então, ele era filho do pai de Dom Fernando, que havia sido rei de Portugal. Ele era filho fora do casamento. E ele vai emergir como um líder do grupo que se opunha à influência castelhana. Ele recebeu apoio da burguesia, da pequena nobreza e de setores mais baixos da sociedade. Então, daquela camada que a gente chama de arraia miúda. Então, com o apoio dessa camada da sociedade portuguesa, eles vão lutar contra a coroação de Dona Beatriz e contra uma possível anexação de Portugal a Castela. Esse conflito ele vai durar um período. Um dos eventos mais conhecidos desse conflito vai ficar conhecido como o Cerco de Lisboa em 1384. As tropas castelhanas que estavam sendo apoiadas pelos franceses, enquanto que as tropas portuguesas estavam sendo apoiadas pelos ingleses. Só para a gente abrir um parênteses aqui, nós estamos falando de um contexto da Guerra dos 100 Anos, aquele conflito também iniciado por uma crise sucessória ligada ao trono francês, em que França e Inglaterra disputavam o trono francês e algumas regiões economicamente rentáveis para ambos os países. Então, como a Inglaterra tinha já uma ligação com a dinastia de Avis, com os portugueses, eles vão apoiar Portugal, vão apoiar a Revolução de Avis. E como a França ela está vendo essa possibilidade de minar a influência da Inglaterra na Península Ibérica, a França vai apoiar o Reino de Castela. Então, em 1384, vai haver o Cerco de Lisboa, porque os castelhanos eles eram numericamente maior que os portugueses. Eles cercam Lisboa por cerca de 3 meses, ficam ali esperando o momento para atacar. No entanto, o século XIV também é aquele século de crise, em que está inserido também no contexto da peste negra. E os soldados castelhanos eles serão acometidos por uma epidemia de peste negra nos seus territórios, onde os soldados estavam alojados. E isso vai fazer com que milhares de soldados morram, o que vai dar uma certa vantagem às tropas portuguesas. Então, esse conflito ele só vai ter fim com a Batalha de Aljubarrota, em 1385. Então, o conflito atingiu seu auge com essa batalha, onde as forças de Dom João de Avis derrotaram as tropas castelhanas, consolidando a independência de Portugal. Então, agora nós temos uma nova dinastia que está em ascensão em Portugal, a dinastia de Avis. Ela contribuiu para a consolidação da monarquia portuguesa e a afirmação da autonomia de Portugal. Ela que vai estabelecer uma aliança entre a monarquia e a classe burguesa. Vocês lembram lá qual a classe social que vai ajudar nesse processo de ascensão de Dom João de Avis? É a burguesia. Então, a monarquia ela vai fazer uma aliança com essa burguesia. E a burguesia é aquela que trabalha com o comércio. É aquela que tem o dinheiro para financiar essas monarquias. Então vai ser uma aliança muito promissora, tanto para a classe burguesa quanto para a monarquia. A burguesia vê aqui nascer a possibilidade de sua ascensão política. Além disso, a dinastia de Avis promoveu investimentos no crescimento dos setores comerciais e marítimos. É essa burguesia que vai passar a financiar o que a gente vai chamar posteriormente das expedições marítimas. E ela foi responsável também por inaugurar aqui a era das grandes navegações, que teve início no século XV. Então, a partir da dinastia de Avis, nós temos início ao Estado Nacional Português. A dinastia de Borgonha, ela é importante por fazer essa centralização política, e a dinastia de Avis, ela vai consolidar essa centralização, consolidar esse sentimento de nacionalismo e soberania de Portugal. E nós vimos surgir, assim, o primeiro Estado Nacional moderno, que é
Portugal, enquanto que os demais países, França e Inglaterra, estão lutando na Guerra dos 100 Anos, a Espanha ainda não havia se formado enquanto um Estado, enquanto um território unificado, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, a formação da monarquia nacional espanhola, ela também está ligada nas guerras de reconquista. Afinal de contas, esses reinos também vão se unir para lutar contra os mouros, para expulsar os mouros da Península Ibérica. E durante o conflito contra os mouros, o reino de Castela, ele absorveu ali o reino de Leão e o reino de Navarra foi integrado ao reino de Aragão. Então, nós temos dois reinos fortes lutando contra os mouros. Então, para que essa luta ela se torne mais forte, vai haver a união dessas duas casas, desses dois reinos. E essa união vai se dar por meio do matrimônio. A gente observa aqui, em 1469, a união matrimonial entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela unificou esses reinos, culminando na formação da Espanha. Vocês lembram que a gente falou que essas alianças de casamento ou de doações de terra, elas são extremamente importantes para a consolidação política de acordos. Então, a partir do momento que nós temos a união de duas casas muito importantes, de dois reinos importantes na Península Ibérica, nós temos início a Espanha. No entanto, a Espanha ainda estava em luta contra os mouros. E essa conquista da Península Ibérica e expulsão dos mouros, ela vai se dar posteriormente no final do século XII. Vamos observar. Em 1492, a Espanha consolidou seu poder monárquico ao reconquistar Granada, o último bastião muçulmano, encerrando assim as guerras de reconquista. Então, nós temos a partir de agora a Espanha formada enquanto território nacional. Então, nós temos o início desse processo de formação da monarquia nacional espanhola. E agora que a Espanha já se consolida ali, já passa a centralizar o poder administrativo em torno de si, já centraliza a sua monarquia, já consegue expandir o seu território, expulsa os mouros, conquista o último reduto muçulmano que ficava ali na região de Granada. Agora ela está mais livre para efetivar novas empreitadas. Então, após a conclusão da Reconquista, os monarcas espanhóis se voltaram para a exploração ultramarina. Cristóvão Colombo vai ser financiado pelos reis católicos e chegou às Américas em 1492. Isso marca, portanto, o início do vasto império colonial espanhol. Então, a Espanha ela vai expandir o seu território ali na Europa pelos Países Baixos e com o advento das grandes navegações que foi iniciado por Portugal, já que ele estava com toda a configuração política, econômica e social solidificada, ele inicia o processo das grandes navegações e em seguida vem a Espanha com este processo. Então, ela vai financiar as viagens de Cristóvão Colombo, que chega à América em 1492 e temos início a esse vasto império espanhol. Muito bem, então nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a nossa aula. Até mais!